mas aquilo que Deus colocar no meu coração eu vou transmitir para a igreja. Se a gente atrasar um pouquinho, os irmãos nos perdoem em nome de Jesus. Mas se o senhor quiser encerrar a palavra dentro de 30 minutos, ele vai encerrar. Mas eu quero ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? Tenha um pouquinho de paciência comigo. Abra as vossas Bíblias sem delongas no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Capítulo 16. Eu confesso aos irmãos que eu queria hoje estar aqui pregando sobre Elias. Mas o Senhor falou, não é de Elias que você vai falar hoje. Você vai falar hoje um pouco sobre Paulo. Você vai falar hoje sobre o peso de uma chamada. Você vai falar hoje de oração. Você vai falar hoje de persistência, que foi o que nós ouvimos hoje aqui nesse culto. Amém? Atos, capítulo 16, a partir do versículo 6 até o versículo 13. Amém? Vamos acompanhar? Vamos ler aqui no telão? E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Foram impedidos por quem? A igreja toda. Foram impedidos pelo Espírito Santo. Foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia e tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo a caminho direto para a Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. Último versículo. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde estava de costume fazer a oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Você senta glorificando e exaltando a missão do Senhor Jesus. Aleluia. Nessa noite, irmãos, eu quero tentar, dentro desses poucos minutos que nós temos, tentar apresentar para vocês quem foi o apóstolo Paulo. Quem era o apóstolo Paulo? E eu vou pedir a ajuda da nossa irmã Samara, para na medida que eu for falar os versículos, ela for jogando no telão para ficar mais fácil para vocês. Eu anotei alguns versículos aqui para que vocês possam entender quem era Saulo de Tarsus. A Bíblia vai nos dizer que Paulo, ele era uma fera selvagem. Atos, capítulo 9, versículo 1. Atos, capítulo 9, versículo 1 diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se aos sumos sacerdotes. Saulo, ele ameaçava. Não somente ameaçava, mas ele também matava os discípulos do Senhor. Este era Saulo. Em Atos, capítulo 8, versículo 3, vai dizer que ele assolava as igrejas. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e os encerrava na prisão. Paulo não respeitava a casa de ninguém. Ele adentrava, ele pegava homem, ele pegava mulheres e lançava na prisão. Este era Saulo. E também em Gálatas, capítulo 1, versículo 13, vai nos dizer que ele perseguia a igreja de Deus e a assolava. Ele perseguia e assolava a igreja de Deus. Atos, capítulo 9, versículo 21, vai dizer que Saulo, ele estava
terminava. E todos quanto que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia e que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para levar preso os principais sacerdotes. Ele não só açoitava, ele não só invadia as casas, como ele também prendia, ele perseguia. Esse era Saulo. Saulo era, sem sombra de dúvida, um assassino. Ele era um sanguinário, ele era um homem mau. Atos capítulo 22, versículo vai dizer... Atos capítulo 22, versículo 4, vai dizer que este perseguia o caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens, tanto mulheres. Este era Saulo. Atos capítulo 26, versículo 20, Atos capítulo 26, versículo 9, vai dizer que ele perseguia o próprio Jesus. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. Não era só sobre os crentes, não era só sobre as igrejas, mas é sobre Jesus o Nazareno, que ele também achava que ele deveria fazer muitos atos. Atos capítulo 26, versículo 10, vai dizer que Paulo lançou muitos santos nas prisões. E o que também fiz em Jerusalém, havendo recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. Agora, Atos capítulo 26, versículo 11, vamos ver o que Paulo também fazia. E castigando muitas vezes por todas as sinagogas, eu os obriguei a blasfemar. Paulo obrigava as pessoas a blasfemarem. Paulo obrigava as pessoas a negarem. Ou você nega Jesus ou você morre. Ou você nega Jesus ou você vai preso. Este era Saulo, um homem mau. Mas olha o que Deus vai dizer sobre Paulo. Deus vai dizer que ele era um touro selvagem, quase que um touro indomável. Atos capítulo 26, versículo 14. Vamos ver o que vai dizer em Atos 26, versículo 14. Não é esse não, acho que eu anotei errado. É aquela parte que diz assim, quando ele está no caminho de Damasco, e Deus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. O que eram os aguilhões? Os aguilhões eram um instrumento usado para domar os touros indomáveis. Então Deus estava falando: olha, você é um touro indomável para os homens, mas eu vou te transformar. Esse touro indomável, você vai se tornar num homem brando, você vai se tornar um dos maiores apóstolos, você vai se tornar um dos maiores pregadores de todos os tempos. Este era Saulo. Mas quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, quando ele teve um encontro, a vida dele foi transformada. Deus mudou a vida dele por completo, porque é assim que tem que ser. Quando Deus entra na vida de uma pessoa, a vida dela precisa ser transformada, a vida dela precisa ser mudada. Se ele mentia, depois que ele se encontra com Jesus, ele não mente mais. Se ele roubava, depois que ele se encontra com Jesus, ele não rouba mais. Quem se prostituía, não se prostitui mais. Quem falava mal dos outros, agora vai me dizer. Deus transforma a vida do homem quando ele tem um encontro genuíno com o Senhor Jesus. É assim que Deus transforma.
Então nessa noite eu quero, de uma forma bem sucinta, bem rápida, tentar falar para vocês sobre este apóstolo Paulo, que sem sombra de dúvida ele foi um dos maiores pregoeiros de todo o tempo. Ele foi um dos maiores bandeirantes do cristianismo, ele foi o maior pregador, ele foi o maior plantador de igrejas, ele plantou igreja em vários lugares, mas esse homem morreu velho, morreu pobre, morreu encarcerado numa prisão, numa masmorra em Roma, onde ele foi degolado. Mas antes da sua morte, ele plantou muitas igrejas. Na Galácia, na Macedônia, na Acácia, na Ásia Menor, em Jerusalém, ele pregou a palavra. Paulo, ele aprendeu aos pés de Gamaliel. A história de Paulo é uma das histórias mais lindas da Bíblia. Eu costumo dizer que Paulo, ele era um homem incansável. Paulo era um homem indesistível. No meio das suas lutas, no meio dos seus naufrágios, no meio dos açoites, no meio das provações, Paulo não desistiu. Por que Paulo não desistiu? Porque ele tinha uma missão. O Senhor confiou a Paulo uma missão. E foi uma missão árdua, foi uma missão difícil que ele teve que cumprir. O apóstolo Paulo, ele era um homem que ele temia a palavra de Deus depois que ele se conheceu com o Senhor Jesus. E agora nós vemos aqui no capítulo 16 que ele queria ir para a Ásia, anunciar a palavra Ásia, mas o Espírito o impediu. A intenção de Paulo era boa. Ele queria lá anunciar o Evangelho. Ele queria lá implantar uma igreja. Ele queria ir lá falar de Jesus. Mas o Espírito o impediu de ir. Às vezes, Deus vai te frustrar. Às vezes, Deus vai te decepcionar e você não vai entender. Não vai entender porque você vai ficar chateado. Porque você quer de um jeito e Deus quer de outro. Você quer fazer de uma forma e Deus quer fazer de outra. Ele queria ir para a Ásia, uma boa intenção, mas Deus disse não. Não. Irmão, nós precisamos frustrar os nossos filhos. Aleluia. Eles precisam ser frustrados. Porque a vida vai dizer muitos nãos para eles. E se eles não forem frustrados quando pequenos, quando crescerem, serão adultos mimados. Adultos cheios de mimimi, que qualquer coisa dói casquinha de ovo. Já viu dizer gente assim? Porque nunca foi frustrado. Muitas vezes eu frustrei e continuo frustrando os meus filhos. Mesmo podendo dar algo, eu falo não. Eu os frustro para que eles possam entender que as coisas não acontecem na hora que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Paulo queria ir para a Ásia, mas o Espírito disse não. Você quer ir para a Ásia, né, Paulo? Quero, mas você não vai não. Então Paulo estava ali com Silas e o Espírito impediu que ele fosse até lá. E então ele teve uma visão à noite, que um homem macedônio rogava para ele e dizia: Paulo, Aleluia. Paulo, passa a Macedônia, vem nos ajudar, Paulo. Glória, então Paulo santo entendeu. é o teu nome, aleluia. Olha, Silas, Deus mudou os planos. Vamos trocar a passagem, não vamos mais para a Ásia, nós vamos para a Europa. Deus tem um plano lá, a urgência é lá. Não vamos para a Ásia, vamos para a Macedônia. Vamos para lá. E ele foi com Silas fazer essa viagem. Aleluia. Então ele chega até aquela cidade. Ele chega ali agora, naquela cidade. E ele passa o dia todo ali procurando uma igreja. Passou o sábado, ele saiu pelas portas fora da cidade, ele não encontrou uma igreja. Mas quando Paulo estava passando na beira do rio, ele ouviu oração e louvor. Na beira do rio, oração e louvor. Quem estava na beira do rio? Lídia. Quem era Lídia? Uma das mulheres mais ricas daquela cidade. O que ela fazia? Ela vendia púrpura. O que era púrpura? Tecido caro, que somente reis, pessoas nobres poderiam comprar. Essa era Lídia.
Lídia estava lá na beira do rio. Eu estou conjecturando, não está escrito na Bíblia. Eu imagino que Lídia estava lá lavando roupa, ela lá e suas amigas lavando roupa, e aproveitaram para orar e cantar. Para orar e cantar. Orar e louvar. Como está escrito na Bíblia, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai e Espírito em verdade. Não depende de uma igreja para você ser um adorador. Você não depende de estar nesse templo para você adorar a Deus. Você precisa adorar a Deus. Você precisa congregar. A palavra de Deus diz que nós não podemos deixar o costume de congregar, como é o costume de muitos. Precisamos ter uma igreja. Precisamos ser pastoreados pelo pastor. Precisamos ter um local onde nós nos reunimos. Glória a Deus. Aleluia. Mas nada pode parar um adorador. Nada pode parar um adorador. O adorador, ele adora na beira do rio. O adorador, ele adora lá na esquina. Ele adora dentro do ônibus. Ele adora lá dentro da sua casa, fazendo tudo lá. Ele adora lá dentro do seu local de trabalho, falando que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus é bom. O verdadeiro adorador, ele não espera chegar dentro da igreja para adorar a Deus. Ele começa a adorar lá dentro da sua casa. Aleluia. O seu culto não começa aqui às 6h40. O seu culto começa lá dentro da sua casa. Aleluia. Aleluia. Hoje antes das 5 horas eu entrei dentro do quarto do Brian e falei: Brian, hoje é dia de culto, não é? O nosso culto começa aqui dentro. Antes de irmos para a igreja, nós precisamos orar. Nós precisamos louvar. Você faz parte do ministério do louvor. Você já passou os hinos hoje? Ele disse já. Já passei todos os hinos. Já ouvi todos os hinos. Ouvi louvor. Eu falei, é assim que um verdadeiro adorador faz. Ele começa a adorar dentro da sua casa. E aqui é a extensão do que você começou lá dentro da sua casa. A glória se manifesta porque você já começou a buscar lá. Você já começou a interceder lá. Você já dobrou os seus joelhos lá e falou: Deus, tem misericórdia. Manifesta da tua glória lá naquele lugar. Lá vai ter pessoas hoje, Deus, que precisam ouvir uma palavra, que precisam de um direcionamento. Vai ter pessoas lá, Senhor, que vão entrar enfraquecidas, mas que precisam de uma palavra de ânimo, de conforto. E assim Paulo encontrou aquelas mulheres na beira do rio, louvando e adorando a Deus. Lídia estava ali adorando a Deus. Só ela. O culto de Lídia não tinha palavra. Nós estamos no culto aqui, tivemos oportunidade, tivemos oração, tivemos louvor, mas agora nós estamos tendo a palavra. No culto de Lídia não tinha palavra. Era só oração e louvor. Oração e louvor. Mas Deus falou: Lídia, peraí, Lídia. Eu vou mandar reforço para você, Lídia. Eu vou mandar o maior pregador que eu tenho para pregar no teu culto. E você vai ouvir essa palavra. Você vai se converter. Você vai se aceitar. Você vai ser católica. Você será batizada. E a tua casa será salva. Quando você pensar que você está fraco, quando você achar que você está sozinho, Deus entra nessa casa e manda reforço. Aleluia. Ele manda reforço. Glória. Ele manda reforço lá dentro da tua casa. Ele manda o Espírito Santo que te diz: você não está sozinho nessa caminhada. Você não está sozinho nessa peleja. Você não está sozinho nessa luta. Às vezes você até pensa: Deus, eu estou sozinha. Deus, eu estou sozinha orando por essa casa. Deus, eu não aguento mais, é tanta luta, é tanta prova. Às vezes você acha que é só você e Deus. Às vezes você fala: Deus, eu não aguento mais. Esse filho, Deus, ele só me dá desgosto. Esse filho, Deus, é só motivo de tristeza. Deus, até quando, Pai, eu não vou ter mais força? Mas Deus, ele envia reforço. Aleluia. Deus envia reforço. Vocês acham que vocês estão bonitinhos sentados aqui nesse ponto por meramente esforço de vocês? Não. Tem gente lá no Brasil pagando preço por vocês. Tem gente lá no Brasil de joelho dobrado, orando, falando: Deus, sustenta a tua serva que está lá fazendo a diferença. Deus, sustenta o teu servo que está lá pregando a tua palavra. Eu tenho convicção que tem mulheres com joelhos dobrados,
Ele manda reforço. E Deus mandou reforço lá no culto de Lídia. E chegou o grande pregador Paulo. E esta mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Eu vou ler de novo. Vocês não entenderam. Aleluia. Paulo queria ir para... Paulo queria ir para onde, igreja? Paulo queria ir para onde? Para a Ásia. E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ele era de onde? De onde que Lídia era? Tiatira fica onde? Tiatira fica na Ásia. Mas Paulo queria ir para a Ásia. E Lídia é de Tiatira. Quando Deus quer fazer, você não precisa ir. Ele envia até você. Paulo não precisou ir até a Ásia para fazer missão. Deus enviou Lídia, que era da Ásia, de Tiatira, e transformou ela numa missionária. A missão que ele tinha para fazer lá na Ásia, ele fez na Europa. Ele não precisou ir até lá. Deus enviou. Às vezes você vai querer ir até um determinado lugar para fazer alguma coisa e você não precisa ir. Deus vai enviar até você. Deus vai enviar lá dentro da sua casa. E você vai fazer. Porque é assim que Deus faz. Às vezes Deus vai, como eu disse no começo, Deus vai nos frustrar. Sabe para quê? Para não nos perder. Às vezes você vai querer muito ir para um lugar. Às vezes você vai querer muito mudar de país. Às vezes você vai querer muito mudar de trabalho porque ela paga mais. O bônus é maior, é melhor. Mas talvez você vai ter que sacrificar algumas coisas. Talvez você vai ter que sacrificar o culto. Talvez você vai sacrificar o tempo com a sua família. Então Deus, Ele prefere te frustrar do que ter que te perder. Aleluia. Às vezes o não de Deus é Ele te preservando. O não de Deus é Ele te blindando. O não de Deus é Ele te capacitando para você continuar firme na presença dEle, na dependência dEle. Estou ganhando menos, mas eu estou na dependência de Deus. Porque Ele sabe que se de repente você ganhar muito mais, você abandona as coisas de Deus. Deus passa a ficar em segundo plano. Então Deus sabe como nos ter na palma das suas mãos. E às vezes sim, será necessário Deus nos dizer não. Às vezes você vai estar cheio de plano, cheio de vontade, tudo pronto, mal arrumada, passagem comprada, e Deus vai falar, não. Não. Não vai. Não é a hora. Não é desse jeito. É na minha hora. É do meu jeito, não é no seu. Não vai adiantar ficar bicudo. Não vai adiantar chorar. Não adianta bater o pé. Não adianta fazer birrinha, dizer que não vai fazer mais. Porque é do jeito dele. Aleluia. E o jeito dele é melhor do que o meu. A vontade de Deus, ela é melhor do que a minha. A vontade de Deus, ela é sempre boa. A vontade de Deus, ela é sempre perfeita. A vontade de Deus é sempre agradável. Mas às vezes eu não vou entender. E você não precisa entender mesmo, não. Você não precisa entender. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer do jeito dele. Aleluia. Lá na frente. Se Ele quiser te revelar para você entender, você vai entender. Se não, fica sem entender. Sabe aquele não que Deus te deu? Você chorou, quase arrancou os cabelos tudo na cabeça. Estava tudo pronto, achou que ia casar. E Deus falou, não. Não. Porque eu sabia que se você ficasse com ela, a sua vida espiritual iria ruína. Eu disse não. Porque se você se casasse com ele, a sua vida seria um inferno.
E você não entendeu. Você não entendeu. Deixa eu te falar um negócio. Glória a Deus. Deixa eu te falar um negócio. Não é vergonha ser solteiro. Não é vergonha estar com 40 anos e ser solteiro. Não é vergonha ter 50 anos de idade e ser solteiro. Sabe o que é vergonha? É você estar num casamento infeliz. É você passar 30 anos num casamento infeliz, sendo maltratada, sendo humilhada, vivendo de aparência, para não dizer que você é divorciado. Aleluia. Aí é triste. Viver de máscara. Por quê? Tem um ministério. Por quê? Tem um título. Por quê? Tem um anel de teologia. Não vai pegar bem. O não de Deus vai ser sempre melhor para você. Embora você não entenda. Embora você não entenda. Tem coisas que vai doer. Porque Deus disse não. Estava tudo preparado, tudo comprado, tudo direitinho. Deus falou, não. E nós precisamos entender qual que é a vontade de Deus na nossa vida. A vontade de Deus vai ser sempre melhor para a nossa vida. Eu vou correr um pouquinho por causa da hora, já são quase 9 horas. E depois que Lídia foi batizada, ela e a sua casa nos rogou dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. E aconteceu que indo nós à oração, Paulo e Silas estavam indo para a oração. A oração aonde? Na casa de quem? Me ajuda a pregar, igreja. Vocês estão aí? Aleluia. E aconteceu que indo nós à oração, na casa de quem? Na casa de quem? Na casa de Lídia. Eles iam para a oração. Coloca aí, Samara, no telão, por favor. O versículo 17. Paulo e Silas iam para a oração. Vem, Silas. Você vai ser Silas. Vem, Silas. Me ajuda aqui, Silas. Bora lá. Paulo e Silas, vamos para a oração, Silas? Vamos lá, vamos ficar de ali. Vamos para a oração. Vamos lá da oração. Nós estamos orando, cantando e nós vamos pregar. Vamos lá. Aí, bora para a oração. Aí ele estava passando, toda vez que eles passavam, tinha uma pitonisa, uma macumbeira. Pitonisa era aquela que tinha o espírito da cobra, piton, que era adivinha, uma macumbeira ali daquela cidade que dava muito lucro para os seus senhores. Toda vez que Paulo e Silas passavam, ela falava, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E é Paulo e Silas. E ela no outro dia falava, esses homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isso foi. Passou o tempo, passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias. Aí Paulo pegou e falou, senta lá, Silas, obrigado, Silas, daqui a pouco você volta, Silas. Aí Paulo olhou aquilo assim, Paulo se perturbou e falou bem assim, tá elogiando, tá falando que eu tô anunciando a palavra, tá falando que eu sou serva do Deus Altíssimo, mas eu já te vi, Satanás, sai daí, sai dela agora, Satanás. O espírito saiu, foi liberta. Aleluia. Cuidado com os elogios. Cuidado com os elogios. Cuidado com os tapinhos na costa que você leva. Cuidado. Cuidado. Tem muita gente, ó. Que cabelo bonito, missionária. Daqui a pouco tá ficando com a careca. Cabelo tá caindo tudinho. Irmão Antônio, que carrão bonito, varão. Na outra semana o cartão na piscina, bateu as botas. Natanael, que namorada bonita, Natanael. Não vou falar que ele vai ficar triste. É desse jeito, irmão. Não pode elogiar. Tem gente que é igual essa pitonisa aí, ó. É cheio do cão. Tá te elogiando, mas tá com inveja. Inveja, tá te elogiando e ó, o veneno escorrendo aqui, ó.
morrendo de inveja de você. Cuidado, tenha discernimento de Deus, dos elogios que você leva. E outro conselho que eu vou te dar: cuidado para que você leva para dentro da sua casa. Tem gente que entra dentro da sua casa, depois que ele vai embora, até as folhas de bananeira morre tudo, fica tudo seco. Até aquelas plantinhas de cebolinha que você tem lá, depois que a pessoa vai embora. Olha o tamanho do zóio gordo. Olha o tamanho do zóio. Cuidado. A sua casa é o seu lugar da sua privacidade. Na sua casa só pode entrar quem você convidar. Não tem esses negócios, não, missionária, cheia de poder de Deus, o pastor, canal de fogo. Irmão, vou na sua casa aí fazer um culto hoje, tá? Ok? Eu te convidei? Eu te chamei pra você vir aqui? Como assim? Vir na minha casa? Fazer um culto na minha casa? A intenção é boa. Mas é de Deus? Tem os missionários abençoados falar: ô, diaconisa Priscila, senti de Deus, vou ir na sua casa almoçar hoje na sua casa, tá, minha irmã? E eu vou fazer um louvor aí na sua casa, tá, minha irmã? Cuidado, irmão, com quem você coloca dentro da Aleluia. sua Glória a Deus. casa. Tenha direção de Deus. Irmão, uma vez uma determinada pessoa se autoconvidou para ir na minha casa, e foi na minha casa. E essa pessoa entrou, sentou na sala, deu café, ficou. Daqui a pouco, mas essa pessoa levantou. Eu pensei que era um fiscal da prefeitura que estava lá dentro de casa. Entrou dentro do banheiro, foi dentro dos quartos. Pensei assim, será que é a agenda da vigilância sanitária? Será que tá pensando que aqui tem esses negócios, já egípcios dos mosquitos e vírus, sei lá o que é? Saiu andando pela casa toda, eu falei, como assim? Mas Jeová segurou a minha língua, amarrou a velha Cláudia na cruz, e eu não abri a minha boca grande, eu não falei nada. Mas eu só pensei comigo, não volta mais. Como assim, irmão? Eu vou dentro da sua casa te visitar e eu saio pelo dentro do seu quarto, da sua casa, assim, o seu quarto é o lugar da sua intimidade. É o lugar do seu leito imaculado. Você não deve permitir qualquer pessoa entrar dentro do seu leito. É se você permitir. É se você pedir para a pessoa ir lá orar. É se você pedir. Eu não tenho autoridade de entrar dentro da sua casa e entrar dentro do seu quarto. Posso ser missionária, posso ser pastora, posso ser evangelista, posso ser apóstolo, posso ser canela de fogo, o tanto que eu quiser. Eu não tenho o direito de invadir a sua privacidade. Tenhamos direcionamento de Deus. Paulo teve direcionamento. Estava recebendo elogio, mas ele sabia que aquilo ali era um cão. Ele sabia que aquilo ali era um cão que estava na vida daquela mulher. Deus. Cuidado. Aleluia. Cuidado como está apanhando nas costas que vocês recebem. Nem sempre será Deus. E vamos encerrar. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando os magistrados disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. E nos expõe costume que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando as vestes, mandaram açoitá-los com varas. O diabo estava furioso com Paulo. Tu vem aqui, converteu a mulher mais rica da cidade, virou missionária, abriu um ponto de pregação aqui nesse lugar. Agora a endemoniada que dava lucro, a feiticeira, a macumbeira que adivinhava a vida dos outros, você também agora libertou a mulher. Não, Paulo, não, agora não, agora eu vou te parar. Agora eu vou te prender, Paulo. Agora não dá não, agora você foi longe demais, Paulo. Agora você foi audacioso demais, Paulo. E prendeu Paulo. Ai, irmão. É isso que o inimigo quer fazer muitas vezes. Ele quer nos aprisionar. Ele quer nos paralisar. Ele quer nos parar.
quer te prender, falando coisas na sua mente que você não pode, que você não deve, que você não vai conseguir, que você é incapaz. Às vezes fala tantas coisas no seu ouvido, às vezes por um momento você fala, realmente, estou perdendo meu tempo. Para que eu vou na igreja toda semana? Para que colocar terno e gravata? Para que colocar essa roupa? Não preciso de nada disso. Aleluia! Dê ouvido ao Espírito Santo. Glória a Deus! Cumpra a missão que Deus tem na sua vida. Aleluia! Paulo sofreu tudo que ele sofreu por amor à missão que ele tinha. Que ele tinha que cumprir. Ele tinha uma missão a cumprir. E ele foi fiel até o final. Ele foi fiel até o fim. Nada parou Paulo. Naufrágio não parou Paulo. Perseguição, prisão. Nada parou Paulo. Paulo permanecia fiel no seu chamado. E havendo eles, versículo 23, e havendo eles dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando os carcereiros que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Como vocês acham que Paulo e Silas foi preso? De que jeito vocês acham que eles foi amarrado lá? Amarraram eles lá. Como vocês acham? Alguém fala aí pra mim, de que jeito eles amarraram? Vamos, gente, usa a imaginação de vocês. Acorrentado, de que jeito? O que mais? Amordaçado, o que mais? Fala aí, irmão Alessandro, fala alto. Amarrado de cabeça pra baixo, o que mais? Chicoteado. Pastor Alessandro, de que jeito que Paulo e Silas foram amarrados? Colocaram um tronco atrás dos seus calcanhares e foram amordaçados. Amordaçados? Amordaçados? Silas. Paulo e Silas foram levados na praça, foram açoitados, levados chicotados e foram lançados no cárcere. Você tem? Tinha um tronco. E algemava as pernas deles. Provavelmente eles ficavam sentados. Apanharam muito. Dá o microfone para Silas aí, por favor, que Silas agora vai pregar também. Cadê os meninos? Se preparem os meninos 3. Se preparem os meninos. Paulo. Aleluia! Eu sou Paulo. Você é Silas. Silas. Como você tá, Silas? Tá doendo? Tá, Tá tudo dolorido, Silas? tá doendo, As pernas? tá doendo, E os braços? também, E as costas? tá doendo, Tá tudo dilacerado, Silas. tudo, Silas, e os pés? tá doendo, Tá algemado, Silas? tá preso, Silas, e as mãos? tá preso também, As mãos tá presas, tá Silas? preso, Mas, Silas, eles esqueceram um negócio. sim, o quê? Silas, eles esqueceram um negócio. O quê? Eles não amordaçaram a nossa boca. A nossa boca está livre para adorar. Aleluia. Silas, vamos adorar a Deus. Aleluia. Silas, tu ora e eu Glória a prego. Deus. Silas, tu ora e eu canto. Silas, a nossa voz, o nosso corpo está aberto. Está tudo dolorido, Silas. Mas a nossa boca está aberta para adorar. E agora será que eles estavam adorando lá dentro da prisão? Qual era o hino? Imagina
lugares pelo sul. Ai, mas você não está entendendo. Você não está entendendo. A tua oração, irmão. A tua oração, ela tem poder para mudar a sentença. A tua oração, ela tem poder para mudar o diagnóstico do médico. A tua oração, ela tem poder para mudar aquilo que o advogado disse que já não tem mais jeito. A tua oração, ela tem poder para poder mover o coração tudo. A tua oração, ela tem poder. A tua oração, ela entra onde você acha que ninguém pode entrar. Então continue orando, continue clamando, porque Deus vai mudar essa situação que você está vivendo. Deus vai mudar aquela pessoa que você acha que não tem jeito. Aleluia. Que você parece, daí nunca vai aceitar Jesus. Vai ser mais crente do que tu. Vai ser o primeiro a se arrumar dentro de casa para falar: bora pro culto. Bora pro culto, senão nós vamos chegar atrasado. A oração começa às 6h40, mas 6h30 eu já quero estar lá na igreja. Você tem fé que Deus pode fazer? Se você tem fé, continue clamando, continue orando, porque Deus é um Deus do impossível, um Deus que não muda, um Deus que é imutável. Mas diante de todas as lutas, de todas as provações, igreja, não desista. Não desista da sua missão. Não desista do seu chamado. Senta rapidinho, eu quero falar bem rapidinho para vocês. Eu vou encerrar agora, para vocês entenderem a missão. Nada parou a missão. Parou. Nada parou a igreja. Nada pode parar um adorador. O Coliseu não parou a igreja. A arena não parou a igreja. As prisões não parou a igreja. O Covid-19 não parou a igreja. O fofoqueiro não para a igreja. Nada para um adorador. Nada para um adorador. Eu quero encerrar agora. Eu vou contar para vocês rapidamente. Eu não sei se vocês já ouviram falar da história da missionária Ellen Roosevelt. Ela nasceu na Irlanda do Norte. E a sua família se mudou para a Inglaterra. E lá ela se formou uma médica. As melhores notas, excelente. Ela era uma aluna brilhante. E a sua família, com muita orgulho, falou: vai ser uma médica de sucesso. Mas lá na faculdade ela se encontrou com o Senhor Jesus. E ela entrou então na UEC. Se eu não me engano o nome, é uma organização de missionários que via para outros lugares. Ela foi para o Congo, na África. E ali ela abriu um hospital. Não somente abriu um hospital, como ela abriu uma escola de enfermeiras. Ela capacitou as mulheres naquele lugar. E ela ficou ali muitos anos. E ela não só era enfermeira, mas ela também aprendeu o ofício de ser pedreiro. Ela também construía os hospitais. Ela aprendeu a mexer com cimento, ela aprendeu a mexer com massa, ela aprendeu a fazer tudo. Ela também virou mecânica, porque tinha que consertar o carro. Ela aprendeu a fazer tudo. E ela entregou a vida dela, uma menina jovem, linda, promissora. Ela entregou a vida dela para viver aquela missão, aquele sonho que ela tinha. E ela ficava incansavelmente. Diz a história que tinha dia que ela atendia quase 200 pessoas a 250 pessoas. E o seu corpo já não aguentava mais. Ela ficou muito doente, mesmo muito doente. Ela continuava atendendo aquele povo. Depois de 5 anos fazendo missão, ela teve que voltar para a Inglaterra para cuidar da sua saúde. E ela ficou mais de 5 meses internada. Então, quando ela se restabeleceu, a família dela falou: agora sim você vai trabalhar aqui. Ela disse: não, eu vou voltar, porque eu ainda não terminei a minha missão. Mas você quase morreu, Ellen. Eu vou voltar. Então ela volta novamente para o Congo. Lá agora está uma guerra civil, muitos malfeitores e destruíram quase todos aqueles hospitais. Ela conseguiu ainda ficar ali muitos anos tentando, mas no meio disso ela também ficou como prisioneira. E ali ela sofreu muito. Ela sofreu todos os tipos de tortura, quebrava seus dentes, quebrava seus ossos. Ela foi estuprada várias vezes. E durante muito tempo ela era maltratada, estuprada. E um dia ela disse assim: Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando, o Senhor me abandonou. E ela teve a experiência mais linda da vida dela. Deus disse para ela: Ellen, não tem nada a ver com você. Esses malfeitores não são os seus malfeitores, são os meus malfeitores. A carne que eles estão esbofeteando é a minha carne, por amor do meu nome. Não tem nada a ver com você, Ellen. Ela conseguiu ser resgatada
e voltou para o seu país. E depois que ela se recuperou, ela voltou novamente. Ela falou, se eu tiver que morrer por amor àquele povo, eu morrerei pela minha nação. Ela viveu quase 20 anos em prol dessa missão. No ano de 1980, ela voltou lá para ver aquele povo. Em 2004, ela retornou. Mas depois de 20 anos fazendo missão lá, ela voltou para a Inglaterra. Então, ela se tornou uma palestrante para impulsionar pessoas a fazerem missão, a impulsionar pessoas a não desistir do seu chamado, a impulsionar pessoas a falar do amor de Deus, a impulsionar pessoas a ganhar almas para o Senhor Jesus. E ela virou uma grande escritora. Ela passou a participar de vários lugares. E ela morreu no ano de 2016, aos 91 anos de idade. E antes dela morrer, ela deixou algo escrito muito lindo que eu quero ler para vocês. Que ela disse bem assim: irmãos e irmãs, você não quer Jesus. Você não quer só Jesus. Você quer Jesus e mais alguma coisa. Você quer Jesus e o respeito. Você quer Jesus e a popularidade. Você quer Jesus e a aceitação pública. Você quer Jesus e os aplausos. Você quer Jesus e os títulos. Você quer Jesus e as cadeiras. Você quer Jesus, mas você também quer ser o melhor. Você quer Jesus, mas você quer ter sucesso. Você quer Jesus, mas você quer o orgulho. Você quer Jesus, mas você deseja ser respeitado e insubstituível. Você quer Jesus, mas você quer que os outros se preocupem. Como é que irão fazer quando você não estiver mais lá? Você quer Jesus e você quer os aplausos. Sim, você não quer Jesus. Você quer Jesus e mais alguma coisa. Irmãos, vocês não podem ter Jesus e mais alguma coisa. Ou você deseja ter só Jesus, ou vocês nunca perceberão quem realmente é Jesus. Qual é a nossa motivação em fazermos a obra de Deus? Qual é a nossa motivação em pregarmos? Qual é a nossa motivação em sermos obreiros? Qual é a nossa motivação em ter dentro da nossa carteira uma carteirinha de ministro do Evangelho, pastor, missionário? Qual a nossa motivação de ter na parede o diploma de teologia? Qual a nossa motivação de ter no nosso dedo um anel de teologia? Qual a nossa motivação em sermos chamados de doutores, pastores, evangelistas? Não podemos ter tudo. Paulo não tinha nada. Paulo era humilde, mas ele tinha o amor à missão. Então eu quero encerrar aqui nesse momento dizendo para vocês que o amor a Jesus é que precisa te impulsionar no dia bom e no dia mau. Quando tudo vai muito bem, é muito fácil você subir no púlpito e pregar a palavra de Deus. Mas quando tudo vai mal, você precisa ainda assim subir e pregar a palavra de Deus. Púlpito não é lugar de vir chorar as minhas mazelas. Púlpito não é lugar de falar dos meus problemas. Púlpito é lugar de ser pregado a palavra de Deus. Púlpito é lugar que o pecador precisa ouvir a palavra e ser convencido do seu erro e aceitar Jesus. Nós precisamos, como Paulo, se for necessário, perder a nossa vida por amor de Jesus Cristo, iremos perder. Precisamos ser como ela, e se for necessário, perder a nossa vida, iremos perder, mas não negaremos Jesus. Aleluia. Agradeço a oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimentos, irmãos, mais uma paz do Senhor Jesus. Nós, deixa eu refletir só uma coisa a respeito do ponto passado. Não é o calcanhar, tá bom? Então eu não conheço
nenhum homem de Deus, nenhum sequer na face da terra, que não tenha ferrolhos do inferno no seu calcanhar. Pode observar todos eles, a começar pela genealogia de Jesus. Lá na genealogia de Jesus, tem 4 mulheres que a sua vida era duvidosa. Então, se tiver alguém aqui nesta noite e dizendo assim: Senhor, eu não faço porque eu tenho esse defeito, eu não consigo por causa disso. Deixa eu te dizer uma coisa, é tempo de se levantar. Não olhe para as suas falhas, olhe para o autor e consumador de sua fé, é Jesus. Faça, levante-se, abane o pó, deixa de ser ponta de barranco, seja firme, seja fiel ao Senhor e Deus te honrará. Amém? Amém. Deus abençoe. Eu gostaria aqui de apresentar aqui o nosso irmão Lucimar e o Rosimar, isso mesmo? Isso, esteja de pé, por favor. Amém? Como é que a gente fala com eles, irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sinta-se à vontade e volte sempre. Amém? Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos sempre, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, quantos já escutaram, aqui tem um livro áudio que fala lá no YouTube, falando sobre 20 homens que incendiaram o mundo. Quem já ouviu isso? Já ouviu? É bom? É bom, não é? Não dá um negocinho diferente? Eu mandei para o irmão Antônio, né? Eu vou, nos telefones, os números que eu tiver, eu vou estar enviando para você ouvir. É bom ouvir uma instrução como essa, como Paulo, para nós entendermos que o Evangelho não é somente pétalas de rosas. Você vai encontrar espinhos. Você vai encontrar espinhos. Lembre-se de uma coisa, naquele dia mau, lembre-se de Efésios, capítulo de número 6, versículo 10. Tomando sobre vós o capacete da salvação, escudo da fé, espada da palavra, calçados com o Evangelho da paz. E com a couraça da justiça, siga em frente. Não pare. Amém? Deus abençoe. Vamos nos colocar de pés em nome de Jesus, agradecendo a Deus por este culto. Glória a Deus. Nós estamos vivendo verdadeiramente os últimos dias. Amém? Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por este culto? Amém? Glória a Deus. Irmão Diogo, vem aqui na frente, filhão. Nós vamos fazer essa oração pela sua vida. O irmão Edvaldo também vem aqui na frente. Avisa que vai ter ensaio com as irmãs depois. Vai ter ensaio também das irmãs. Então, eu não sabia, né? A gente vai acelerar mais ainda. Mas o importante é que você estenda as mãos para cá. Vamos estar orando por essas duas vidas. Amém? Soberano.